Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos começar este vídeo com esta pergunta. Jesus Cristo, ele ainda é um judeu? O porquê da pergunta? Ora, todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele nasceu como judeu. Jesus Cristo ele nasceu de uma judia, segundo a Bíblia, Maria. Ok? Jesus Cristo ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, ele era um judeu, ele viveu todo o seu ministério como um judeu e ele morreu como um judeu. Então, daí a minha pergunta, mas hoje, Jesus Cristo, ele ainda é judeu? Ele ainda pode ser considerado como um judeu? Talvez esta pergunta seja bastante rasa para você, mas eu quero lhe dizer que a resposta ela não é tão rasa, ok? Você é muito bem-vindo a este canal, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, ok? Então vamos aqui procurar dar uma resposta para esta pergunta. Jesus Cristo, ele ainda é judeu? E quando ele retornar do céu aqui para a terra, será que ele voltará em carne judaica? Será que o seu DNA, ele ainda é o DNA de um judeu? Será que Jesus Cristo ele tem sangue judeu? Bom, primeiro nós vamos trabalhar eu sempre gosto de provar na Escritura Sagrada. Se eu disse para você que Jesus Cristo era judeu, eu tenho que provar na Bíblia Sagrada. Romanos 1,3 diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então aqui de cara Paulo já declara que Jesus era um descendente de Davi, logo ele era um judeu. Bem que Romanos 9:5 diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Então aqui o apóstolo Paulo ele olha para Jesus sob duas óticas. Primeiro ele mostra para a gente que Jesus Cristo é um descendente, ele é um israelita, é um descendente de Davi, e ele é o Cristo segundo a carne. E sendo Cristo segundo a carne, então ele é um israelita. Logo, ele era um judeu. Por outro lado, Paulo ele mostra que esse mesmo Cristo, ele é Deus bendito sobre todos eternamente. Amém. Aqui nós temos Romanos 15:8. Romanos 15:8, o que diz aqui? Digo-vos, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo, ele reconhece que Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo que Paulo prega, que é um homem celestial, que é Deus, no entanto, Paulo, ele também reconhecia que Jesus, no seu ministério terreno, ele era um judeu. A sua carne era judaica, o seu DNA era judaico. Mas a minha pergunta é, Jesus Cristo, ele ainda é judeu? Ele pode ser considerado como um homem judeu? Bom, antes que eu dê esta resposta, eu quero dizer para vocês que não são poucos os intérpretes que dizem que Jesus Cristo ainda é um judeu. Por exemplo, já vi um comentarista da Igreja Católica Apostólica Romana, não lembro o nome dele, mas eu assisti esse vídeo ontem, ele trabalhando esta questão de que Jesus ainda é judeu. Então, na visão deste comentarista, professor da Igreja Católica Apostólica Romana, então ele diz que Jesus Cristo ele ainda é judeu. Bom, mas será que realmente a Bíblia Sagrada ensina que Jesus ainda é um judeu? Vamos lá. Aqui nós vamos ver versículo 12.
E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Bom, esta raiz aqui é uma referência a Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Paulo diz que ele é um descendente de Jessé pela linhagem de Davi. É também um descendente de Abraão. Então, Jesus Cristo ele tem todas as prerrogativas de um judeu. Ele não era simplesmente um judeu de religião, mas ele era um judeu de sangue. Ele era um judeu da descendência de Davi, ele era a raiz de Jessé, ele era a semente de Abraão. Ok? Então Paulo deixou isso bem claro para nós. Gálatas 4,4 diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, mais uma vez, Paulo atesta que Jesus Cristo era judeu. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte: Jesus Cristo, na qualidade de judeu, ele viveu como judeu. Ele não era simplesmente um judeu, mas ele era um judeu religioso. Ele era um judeu extremamente obediente à Torá. Jesus Cristo, de acordo com a justiça da lei, ele era justo. Entendam? Jesus Cristo, de acordo com as exigências da lei, então Jesus Cristo era justo porque ele cumpria todos os preceitos da Torá. Os evangelhos mostram isso, que Jesus Cristo, segundo a justiça que é na lei, ele foi irrepreensível. Ele guardou todos os preceitos e mandamentos da Torá. E não só isso, mas Jesus Cristo ele ensinou também aos seus discípulos a serem obedientes à Torá. Vejamos bem aqui em Mateus 5. Ó. Mateus capítulo 5. O que ele diz aqui? 5,17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Portanto vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, aqui Jesus Cristo, ele mostra, ele diz que não só veio cumprir a lei e os profetas, como também ele ensina aos seus discípulos a cumprirem a lei e os profetas. Lembrando que a lei em questão aqui não é apenas o decálogo, mas é a lei em todo o seu bojo, em toda a sua estrutura. Quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei e os profetas e não abrogar, ele está se referindo ao que os judeus chamam de as 613 mitzvot, ou 613 mandamentos da Torá. Jesus Cristo ele veio cumprir todos os mandamentos da Torá. Jesus Cristo ele veio dar pleno cumprimento, ele veio cumprir a Torá e não abrogar. Então, por lei aqui entendamos não só a lei referente aos 10 mandamentos, mas a lei referente à circuncisão, a lei referente aos sacrifícios, ok? A lei referente aos sábados, às luas novas, às festas, tudo aquilo que a lei manda, que era para Jesus cumprir, ele cumpriu, ok? Quero só dar também uma explicação aqui. Os rabinos dizem que há 613 mandamentos na lei. Pois bem, esses 613 mandamentos, eles não foram dados apenas para um homem cumprir. É necessário que nós façamos aqui essa observação. 613 mandamentos, ou seja, a lei na sua inteireza, a lei na sua plenitude, ela foi dada para a nação de Israel. Ok? A lei na sua inteireza, a lei no seu todo, ela foi dada, ela foi destinada para a nação. Dentro da nação, então existem crianças, existem homens, existem mulheres, existem levitas, existem sacerdotes. Então, para cada uma
destas categorias para cada uma dessas pessoas. Existem mandamentos específicos. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a nenhum judeu foi destinado 613 mandamentos. Por exemplo, existem mandamentos que são específicos para sacerdotes, existem mandamentos que são específicos para crianças, existem mandamentos que são destinados apenas para mulheres e assim por diante. Então, Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei que foi destinada para ele. Ok? Assim como o apóstolo Paulo ele foi justo segundo a lei, ele cumpriu todos os mandamentos destinados para ele. Quando nós dizemos que Jesus cumpriu toda a lei, nós não estamos dizendo que 613 mandamentos foram dados para ele. Mas entenda o raciocínio judaico. Quando um homem viola um dos mandamentos que lhe são entregues, ele é considerado transgressor de toda a lei. Tiago 2,10, se não me falha a memória, diz: qualquer, pois, que cumprir toda a lei e tropeçar em um só mandamento, ou seja, em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então vamos dizer que dentro de 613 mandamentos, há 50 mandamentos destinados para Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tropeça em um apenas dos 50, ele é culpado de toda a lei, de violar todos os 613 mandamentos. Isso acontece por quê? Porque a lei ela é considerada como uma corrente. Cada mandamento está ligado ao outro. E a quebra de um mandamento é a quebra de toda a corrente. Toda a corrente se rompe. Ok, queridos? Mas voltando aqui, eu dei essa explicação para lhes mostrar que Jesus Cristo ele foi verdadeiramente um judeu. Ok? Então vamos lá. Jesus Cristo, como eu já falei, ele nasceu debaixo da lei, ele viveu debaixo da lei e morreu debaixo da lei. Agora, o segundo ponto que você precisa entender é que Jesus Cristo, na qualidade de um judeu, ele, quando foi levado ao Calvário e quando ele morreu, quando ele expirou, quando ele deu o seu último suspiro, aqui é onde entra a segunda parte que nem todos entendem. Quando Jesus expirou nele a sua natureza judaica. Expirou o homem Jesus chamado, ou melhor, expirou o homem judeu chamado Jesus. Juntamente com a morte de Cristo, entenda bem isso, juntamente com a morte de Cristo, ou na morte de Cristo, morre definitivamente o judeu chamado Jesus. Vamos aqui ler Gálatas 2,19. Gálatas capítulo 2 e verso 19. É o que diz aqui, ó. Porque eu, pela lei, é claro que Paulo aqui está falando dele, certo? Mas eu aqui estou transpondo isso para Cristo. Mas eu sei que Paulo está falando dele, mas em Cristo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ora, estas palavras aqui são palavras de Paulo, mas as mesmas são aplicáveis a Cristo. Paulo jamais diria isso sobre ele se não fosse também uma verdade sobre Cristo, no qual Paulo estava. Eu quero ler bem aqui para você entender, ó, a partir do versículo 15, ó, 2,15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Da mesma forma, Cristo era judeu por natureza. Então vamos aqui, ó. Versículo 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aí Paulo diz aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó, porque se torno a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. O que Paulo está dizendo aqui? É que ele foi um judeu, ele foi um homem que viveu de acordo com o judaísmo, mas depois que ele encontra Jesus Cristo, Paulo agora entende que em Jesus Cristo o judaísmo morreu. Em Jesus Cristo a lei foi crucificada. Em Jesus Cristo o judeu morre.
Então Paulo ele não pode mais viver de acordo com a lei, ele não pode mais pregar que o homem deva viver de acordo com a lei, porque o próprio Jesus Cristo, quando ressuscitou, este é o raciocínio de Paulo, o próprio Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele não ressuscitou mais com a carne judaica. O raciocínio de Paulo é esse, que quando Cristo foi crucificado, foi destruído o judaísmo, foi destruído a carne judaica. Todo o sangue judeu foi destruído na morte de Cristo. O próprio Jesus Cristo, na qualidade de judeu, ele foi destruído ali. Morreu, foi sepultado. O judaísmo foi sepultado. A lei de Moisés foi sepultada juntamente com Cristo. E é este pensamento de Paulo que vai justificar as suas palavras quando ele diz, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor, certo? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, queridos, prestai bem atenção ao raciocínio de Paulo. Paulo ele se identifica totalmente com Cristo crucificado. Então, na medida em que Paulo se identifica com Cristo crucificado, ele diz que está morto para a lei. Por quê? Porque Cristo, quando foi crucificado, ele morreu para a lei. E a lei morreu para ele. Quando Cristo foi crucificado, ele morreu para a lei. E Paulo, ele se identifica totalmente com Cristo e ele diz, e eu morri pela lei, eu morri pela lei. Agora, o outro lado, e quando foi que a lei morreu para nós? No momento em que Cristo ressuscita, ele ressuscita não mais debaixo da lei. Ele não ressuscita mais como um judeu. Ele não mais ressuscita debaixo da lei. Ele não mais é um homem que está obrigado a viver de acordo com a lei de Moisés. Porque a lei foi enterrada, a lei foi destruída. Na carne de Cristo, lembre-se bem disso, a lei ela foi totalmente destruída. E eu quero ler aqui para você, aqui, por exemplo, Efésios, capítulo 2, olha o que diz aqui, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, judeus e gentios, e derribando a parede de separação, que é a lei que estava no meio, na sua carne, ou seja, na sua morte, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, é o apóstolo Paulo que disse claramente que a lei ela foi totalmente desfeita, anulada, cancelada na morte de Cristo. Vamos vir aqui para Colossenses, capítulo 2. O que diz aqui? 14. Havendo riscado a cédula, ou seja, o escrito à mão, que no grego é keirografon, escrito à mão, e esse escrito à mão refere-se à lei de Moisés, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mais uma vez, Paulo diz que a lei ela foi totalmente desfeita na sua morte. Ou seja, a morte de Cristo, irmãos, ela foi o fim, entenda, ela foi o fim do judaísmo como caminho para a salvação. O judaísmo, ele teve a sua parte boa antes de Cristo, sim, o judaísmo foi o caminho que conduziu o homem a Cristo ou a Deus. Mas de uma vez que Cristo veio e na sua morte o judaísmo morre, a lei ela foi totalmente sepultada. Na morte de Cristo, preste bem atenção, o judeu ele morre, o judeu ele está crucificado, a lei ela é desfeita, a lei ela é totalmente rasgada na morte de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ok, queridos? Romanos 7, 1 a 7. Aqui é mais uma outra ilustração do apóstolo Paulo,
ele mostrando que o judeu está morto em Cristo. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, enquanto judeu, ele foi totalmente sepultado, não mais ressuscitou. Jesus Cristo, na qualidade de judeu, no seu DNA de judeu, a sua carne de judeu, ele não ressuscitou mais como um judeu. Vamos aqui, Romanos 7:1. Não sabeis, pois, vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, e aqui é a lei de Moisés, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Veja, Paulo aqui ele está ilustrando. Ok? Eu quero dizer que Paulo aqui ele vai trazer uma ilustração para ilustrar que nós, em relação à lei, nós estamos livres. Por quê? Porque nós, pela lei, morremos. Paulo, enquanto judeu, ele está dizendo que ele, mediante a lei, está morto para a lei e está livre da lei para servir a outro, a Cristo. Vamos lá. Olha a ilustração de Paulo. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Ora, assim como uma mulher está livre da lei pela morte do marido, assim também nós estamos livres da lei pela morte de Cristo, que é o marido. Ok? Esta é uma comparação de Paulo. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Repito, assim como uma mulher está livre da lei pela morte do marido, assim também Paulo diz que nós, os judeus, ele fala primeiramente para os judeus, e aqui eu transponho isso para todo o mundo, mesmo não sendo judeu, assim também todo homem está livre da lei pela morte de Cristo. Por quê? Porque a lei ela foi desfeita, ela foi enterrada juntamente com Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para a Deus. Prestai bem atenção aqui nas palavras de Paulo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo. Primeiro ele diz que nós estamos mortos pela lei, ou da lei, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. De quem? Ora, nós fomos mortos com Cristo, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, e nós agora pertencemos a quem? Ora, se nós fomos mortos, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, logo nós morremos com Cristo. E agora que nós estamos livres da lei, nós estamos livres para outra pessoa. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Agora, nós pertencemos a outro. Se nós fomos mortos com Cristo, estamos livres da lei, nós agora pertencemos a outro. A quem? Para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, veja, meus queridos, que é o próprio apóstolo Paulo que ele apresenta Cristo em dois momentos. Aqui, Cristo ele é apresentado como um homem que viveu debaixo da lei. Então, Cristo, na qualidade de um homem que viveu debaixo da lei, nesta mesma qualidade, nesta mesma situação, quando ele morreu definitivamente. E o Cristo, segundo a lei, vejam bem, o Cristo que viveu de acordo com a lei, que viveu debaixo da lei, aquela carne que tinha que obedecer à lei, esta carne foi totalmente morta, foi sepultada. E sepultada permanece, não se levantou mais. E desta forma, nós, quando estamos em Cristo, também fomos sepultados definitivamente. Estamos mortos definitivamente. Estamos totalmente livres da lei. E nós agora somos de outro. Agora veja bem quem é este outro. Quem é este outro que nós pertencemos? É Cristo. Você entendeu aí o raciocínio místico de Paulo? Que Paulo está dizendo é que aquele Cristo que viveu segundo a carne, ele não existe mais. Nós não conhecemos mais Cristo de acordo com a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, todavia
assim não conhecemos mais. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Aquele Cristo que viveu na Judéia, aquele Cristo que foi crucificado, sim, ele ressuscitou, mas não ressuscitou mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não ressuscitou mais um Cristo segundo a lei, não ressuscitou mais um Cristo que está debaixo dos grilhões da lei. Não. O Cristo que ressuscitou, ele é totalmente livre da lei. Assim também, meu irmão, você que está em Cristo, você é totalmente livre da lei. Versículo 6, ó. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Ok, queridos? Então, até aqui o raciocínio de Paulo, ele ilustra, ele traz várias comparações mostrando que os judeus que viviam debaixo da lei, aqueles que aceitam a Jesus, estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerem a outro, a saber, a um Cristo ressurreto. Então nós seguimos a um Cristo ressurreto, nós não seguimos a um Cristo que está debaixo da lei. Os cristãos, eles não seguem um Cristo judeu, mas um Cristo ressurreto, um Cristo celestial. Gálatas 2, 18 a 20, eu já leio, né? O Jesus judeu foi morto e sepultado. Terceiro ponto, Cristo ressuscitou como uma nova criatura. Romanos 15, 8, o que diz aqui, ó? Romanos capítulo 15, verso 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Logo Paulo aqui está reconhecendo que Jesus Cristo foi um judeu. Por quê? Por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, primeiro, ele aqui diz que Jesus foi um ministro da circuncisão, foi um judeu. Mas vamos ver o que Paulo diz aqui em outro momento. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 16 em diante. Vamos ver. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O segundo a carne de Paulo aqui é segundo o judaísmo. É viver debaixo da lei, é viver de acordo com as regras da lei. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, Cristo segundo a lei, debaixo da lei, com a carne judaica, contudo, agora não o conhecemos desse modo. Olha só o que a declaração de Paulo traz. Ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, um Cristo judeu, um Cristo que viveu debaixo da lei, que guardou a lei, que era totalmente sujeito à lei, todavia, diz Paulo, agora este mesmo Cristo nós não conhecemos mais assim. É isso que Paulo está dizendo. O Cristo que nós conhecemos agora, ele é um Cristo diferente, não é um Cristo mais que está obrigado a guardar a lei de Moisés. Ele foi totalmente liberto, ele foi morto pela lei para a lei. Vou repetir a leitura. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, nem judeu nem gentil, é isso que Paulo está dizendo. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, ou seja, no presente, o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ok, Cristo? Ok, meus irmãos? Paulo jamais ele falaria uma declaração desse naipe se isso não tivesse sido uma realidade em Cristo. Jamais Paulo dizia que nós somos uma nova criatura. Jamais Paulo dizia, ele jamais teria dito isso. Eu estou livre da lei, eu fui morto pela lei, estou livre da lei. Ele jamais faria uma declaração dessa se ele não entendesse que Jesus Cristo morreu definitivamente para a lei. O que eu quero dizer? Se Paulo entendesse que Jesus Cristo ainda tem uma natureza judaica, um DNA judaico, que Cristo ainda vive debaixo da lei, que a lei ela ainda tem poder sobre Cristo,
prestai bem atenção, se para Paulo Cristo ainda vivesse de acordo com a lei, ou seja, debaixo da lei, sujeito à lei, se para Paulo Cristo ainda tivesse uma carne judaica, ele tivesse ressuscitado da mesma forma que ele morreu como judeu, se para Paulo Cristo ainda fosse um judeu, ele jamais, nunca ele diria, estou crucificado com Cristo e estou livre da lei. Jamais ele diria isso. Jamais. Jamais, ok, queridos? Cristo ressuscitou como uma nova criatura, um homem celestial. Vamos lá. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 15, 22. Ó. O que diz aqui? 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então todos os homens são mortos em Adão. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, Cristo, ele viveu em Adão. Ele morreu em Adão. Logo, todos os homens estão mortos na morte de Cristo. E assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a partir do momento em que Cristo morreu, ele morreu em Adão. Agora, veja bem, ele não tinha o pecado de Adão. Quando eu digo ele morreu em Adão, é por causa da sua carne, que era mortal. Tá certo? Não porque ele tivesse pecado que ele não tinha. Mas eu estou aqui transpondo aqui as palavras para Cristo. Cristo morreu em Adão, logo todos os homens morreram em Adão. Mas assim como Cristo ressuscitou sem Adão, fora de Adão, livre da lei, assim também todos os homens que aceitam a Jesus Cristo, eles são ressuscitados com Cristo e estão isentos de Adão, estão livres de Adão, estão livres da lei. E tratando-se do judeu, Paulo diz, em Cristo não há judeu, não há gentio, não há cítara, não há bárbaro, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ok, queridos? Agora 1 Coríntios 35 a 49. 15, 35 a 49. Vamos ver o que diz aqui. Ó. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Eu quero lhe dizer que tudo que eu leio aqui está falando da natureza dos ressuscitados, mas isso aqui aplica-se também a Cristo, certo? O que Paulo vai dizer aqui, em referência a nós que haveremos de ressuscitar, ou haveremos de ser transformados em vida, mas tratando-se dos ressuscitados aqui no futuro, isso aqui cabe também a Cristo, certo? Aí o que ele diz aqui, ó? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Lembre-se bem o que está dizendo. E há corpos celestes e corpos terrestres. Entre os corpos celestes, nós aqui vamos incluir anjos, certo? E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Foi assim que Cristo ressuscitou, em corpo incorruptível. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial. Então, Paulo aqui ele conclui o seu pensamento sobre a natureza dos ressuscitados. Ok? Então, tudo que Paulo está dizendo aqui em referência aos que hão de ressuscitar dentre os mortos, isso aqui vale para Cristo. Cristo, ele morreu e foi sepultado num corpo corruptível, mas ressuscitou em incorruptível. Cristo morreu e foi sepultado num corpo sujeito à lei. Cristo foi sepultado como judeu, num corpo corruptível, mas ressuscita num corpo celestial, num corpo transcendental. Logo, Cristo não é um judeu mais, queridos. Se fosse possível nós agora fazermos um DNA de Jesus Cristo, se fosse possível, aqui é uma hipótese, digamos que nós fizéssemos agora um DNA de Cristo, para que você entenda. Se você fizer um DNA de Jesus Cristo agora, não acusa mais que ele é um judeu. E Jesus Cristo é o quê? Ele é um brasileiro? Não, o DNA de Jesus Cristo não é compatível com nenhuma raça. Se você for fazer um DNA de Jesus Cristo agora, estou falando de forma hipotética, do Cristo ressuscitado, o DNA dele não é compatível com o DNA de nenhuma raça. Só para você entender. Então, Cristo ele ressuscitou totalmente diferente como um homem celestial. E é na mesma categoria que nós vamos ressuscitar. O que nós vamos ressuscitar com uma nova natureza, com uma nova cidadania, tal como Cristo nós seremos. Você vai ver em Hebreus 3,12, que lá nos ressuscitados se diz que eles vão trazer o nome de Cristo, o nome da nova cidade de Jerusalém. Trazer o nome significa que nós vamos ter uma nova natureza. Nós vamos ser agora cidadãos celestiais. É isso que significa ter o nome da Nova Jerusalém escrita em nós. É porque nós pertencemos a um outro mundo. Vamos pertencer a uma nova era, a uma nova geração. Por isso é que Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Hebreus 2:22 também diz que a nossa pátria está no céu. Gálatas 4:26 diz que nós somos filhos da Nova Jerusalém. Filipenses 3:20-21 fala aqui também que nós aguardamos a nossa cidade que é do céu. Tudo isso aponta para o fato de que nós vamos ressuscitar com uma nova natureza. E isso só é possível a partir de Cristo, porque o próprio Cristo ressuscitou com uma nova natureza, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.